Brigas e traições na extrema-direita. Olha, bateu completamente o desespero aí no senhor Eduardo Bolsonaro, viu? Tá muito engraçado de ver. Ele e o Paulo Figueiredo estão em pânico. Foram traídos agora pelo Valdemar Costa Neto. Eles descobriram que esse projeto aí de anistia capenga, que envolve a prisão do Bolsonaro, tem o apoio do Valdemar Costa Neto. Pior, o Valdemar passou a atacar publicamente o Eduardo Bolsonaro. Segundo o Valdemar, ele deu entrevista aí que sai em todos os veículos de imprensa, o Eduardo Bolsonaro, se ele quiser manter a candidatura dele à presidência, ele está matando o próprio pai. Tá todo mundo falando, vitimizando o Bolsonaro, falando que ele tá morrendo, que ele tá aquilo, não sei o quê. E agora tá todo mundo falando que quem é o culpado por matar o Bolsonaro de desgosto. Agora, segundo o Valdemar, a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Segundo o Eduardo Bolsonaro, a culpa é do Alexandre de Moraes e do Valdemar Costa Neto. Você fala, pô... Engraçado, o Bolsonaro matou tanta gente, ó. Quem aí estiver realmente matando o Bolsonaro, entre aspas, parabéns pra todos. Inclusive, vou falar opinião do Thiago, o craque do jogo de 2025, que eu diria, olha, esse é o cara que mais ajudou a esquerda, esse é o cara que mais fez por todos nós brasileiros, é o Eduardo Bolsonaro. Ele conseguiu fazer com que o Lula subisse nas pesquisas, com que a aprovação do Lula ficasse muito maior, num patamar muito acima do que estava. O Lula estava indo para um nível de aprovação que era bem preocupante para a reeleição. Ele conseguiu explodir o plano T, que é o plano Tarcísio, e ele conseguiu ali acabar com a direita. Olha, parabéns, Eduardo Bolsonaro. Ninguém na esquerda hoje tem o poder de fazer o que o Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer em tão pouco tempo, tá? O projeto, que era o projeto Tarcísio, estava indo de vento em popa. A imprensa estava batendo forte no Lula, aquela parte da esquerda, né, esquerda antipetista, estava batendo forte no Lula com mentiras. A esquerda... a popularidade do Lula estava caindo, a comunicação do Lula indo de mal a pior, não consegue mostrar os feitos do governo, e o Tarcísio estava ali sendo exposto pela imprensa como, olha, um cara moderado, tudo mais. O Bolsonaro ia acabar preso e ia apoiar o Tarcísio para a eleição. O Tarcísio ia pegar todos os votos do Bolsonaro, fazer a frente ampla. Ele, com aquela parte da direita que apoiou o Lula em 2022, ia apoiar o Tarcísio agora, e aí eles iam tentar ganhar do Lula. Ia ser difícil? Ia. Porque o Lula, quando chega o período eleitoral, a esquerda, que é despolitizada, passa a se politizar e passa a fazer campanha nas redes, e aí cresce muito. Mesmo com a comunicação ruim do governo, quando chega o período eleitoral, você vê que no Brasil vira uma loucura sobre política. Então, ia ser bem difícil para o lado deles, mas esse era o plano. Chegou o Eduardo Bolsonaro e explodiu tudo. Aí agora, o que aconteceu? Os bolsonaristas, eu falei aqui no vídeo anterior sobre o assunto, estavam comemorando muito que aprovaram aí a urgência da anistia. Aí comemoraram muito o fato de que o Paulinho da Força, que é um antipetista aí, estava criticando o governo Lula, foi eleito o relator. Só que eu falei, o Paulinho da Força está tentando agradar o Lula. Já faz alguns meses, tá? Ele já não critica mais o Lula com a mesma ênfase, ele faz uma cena aqui, outro ali. É que ele é um deputado irrelevante, no geral, então as pessoas não acompanham. Mas eu acompanho e eu falei, ó, esse cara aí, ele vai ferrar com o Eduardo Bolsonaro, viu? No momento em que ele foi eleito relator, eu falei isso. Os bolsonaristas ainda estavam comemorando. Sóstenes aqui, o deputado Paulinho é um ferrenho crítico do governo do descondenado. Vejam os vídeos dele em suas redes sociais. Tenho plena confiança que a partir de agora vamos começar o diálogo e fazer justiça e iniciar dos presos injustamente. Bom trabalho, conte comigo. Pois bem, mudou, hein, mudou. Aí agora, dosimetria não é competência do legislativo, mas prerrogativa exclusiva do judiciário. Isso é tão elementar que qualquer estudante do primeiro período de direito sabe. Fingir o contrário é rasgar a Constituição diante do povo brasileiro. Agora o Paulinho da Força está rasgando a Constituição. Pois bem, só que a coisa foi piorando. Avisado aí que vai acabar preso e que o acordo ali envolve uma anistia bem capenga, que pode inclusive ser derrotada talvez, e isso tira completamente o argumento do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro começou a ir pra cima aí do Paulinho da Força. Eu mostrei aqui no vídeo passado, fez vídeo lá choramingando, atacando, falando que não vai aceitar acordo com o Temer, porque o Temer em 2021 ele não cumpriu um acordo que fez com o Bolsonaro para acabar com as investigações, tudo mais. É engraçado, como se o Temer pudesse fazer acordo pelo Alexandre de Moraes. Ah, Thiago, é porque ele indicou o Alexandre STF. A partir do momento que está indicado e está aprovado na STF, o ministro faz o que ele quiser.
ele não deve lealdade nenhuma a quem o indicou. É só ver os que a Dilma indicou e os que o Lula indicou, todos eles aí votaram para prender o Lula depois. Rasgaram a Constituição para deixar ter um golpe de Estado contra a Dilma e para prender o Lula. É isso, tá? Inclusive, toda essa desgraça que tem no Brasil começou quando os ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram rasgar a Constituição. Ministros esses indicados pelo PT, pelo Lula e pela Dilma. A maioria deles, tá? Os que votaram pela prisão do Lula, dos 6 que votaram, 5 foram indicados pelo PT. Você vê, não devem, aí, os ministros depois que assumem não devem lealdade a ninguém, eles trabalham aí porque eles acham que é certo ou porque eles acham que é bom para eles. Aí, o que acontece? O Valdemar diz o seguinte, logo depois disso, Valdemar diz que Eduardo Bolsonaro não tem votos e não respeita o pai. A coisa vai piorar, hein? Aí diz aqui compartilhou, isso aqui foi compartilhado pelo Paulo Figueiredo, alguém dizendo, e o Valdemar Costa Neto, que achou que os bolsonaristas eram gado, como ele escuta por aí dos políticos, e pensou que iria mole-mole direcionar o voto da gente para quem ele quisesse, na hora que quisesse, e está descobrindo que tudo que prometeu para Kassab, Temer e Gilmar não vai dar certo. Se for, não existe nada maior, mais vigoroso, mais independente, mais descentralizado e impossível de controlar e destruir do que o bolsonarismo no mundo. Nego não tem a menor ideia de como funcionamos. Vocês são gado do Bolsonaro. Bolsonaro fala, olha, pega um pedaço de cocô e fala, olha, é chocolate, comam. Vocês comem ainda, que gostoso, dá mais, é isso, tá? É isso aí que é o bolsonarismo. Aí o Paulo Figueiredo começou a dizer, lá nos Estados Unidos, ao lado do Eduardo Bolsonaro, tá? Quantos votos, eu não sei por que não tá ficando aqui, mas eu leio pra você. Quantos votos tem Valdemar? Um palhaço que é chamado para dar entrevista porque é inepto e leva nosso movimento político ao ridículo. Eu sei, já tentei entrevistá-lo e fiquei constrangido. Está onde está por herança de um latifúndio impróprio do sistema político brasileiro. Ele herdou o partido dele, ele é dono de partido, ele faz o estatuto do partido da maneira que ele quer, que ele é dono e ninguém tira ele de lá. E aí, cada 2 anos entra fundo eleitoral para ele, de muita grana, e todo ano entra o fundo partidário. Inclusive, sou a favor aí de um projeto de lei que faça com que pelo menos partidos que não têm representatividade na Câmara não recebam mais esses fundos. Porque, olha, tem uns partidos aí que ninguém nunca ouviu falar e a cada 2 anos entra 2 milhões de reais na conta dos donos do partido. Partido que nunca elegeu ninguém. Tem uns partidos aí que nunca elegeram ninguém. E cada 2 anos entra 2 milhões de reais na conta para fundo eleitoral. Você fala, pô, pra quê? Pro dono do partido embolsar. Dinheiro fácil. Você pega 2 milhões a cada 2 anos, dá 1 milhão por ano. Quer dizer, você faz a média mensal, quase 100 mil reais por mês pro dono do partido fazer o que quiser. Quer dizer, não tem nem trabalho, cara. Aí, vamos lá. Voltamos aqui ao que interessa. Paulo Figueiredo faz outro post. Valdemar não tem respeito nenhum por Bolsonaro. Usa a popularidade do presidente para encher o partido e a si próprio de dinheiro. Todo mundo sabe disso. Agora o faz de refém para barganhar mais acordos políticos. E o Brasil? Francamente, isso é para os radicais. Aliás, o que estou falando aqui é consensual dentro do próprio PL. Um palhaço corrupto que herdou um latifúndio. Só estou falando publicamente porque não preciso dele. Não sou político, não quero nada, então posso mandar ele enfiar no rabo. Brasil acima de tudo é isso. Aí ele diz depois, não tenho compromisso com ninguém. Acima do povo brasileiro e acima deles Deus. Aqueles que fizerem conchavos contra o povo, a verdade e a justiça serão expostos sem misericórdia. Doa quem doer. Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Tá aí o Paulo Figueiredo, que está ao lado lá do Eduardo Bolsonaro, detonando o Valdemar Costa Neto. Só que não foi só ele, não. O Eduardo Bolsonaro também. Olha isso aqui. Não é fácil falar. Ainda mais na posição que eu estou. Mas eu posso falar para vocês. Eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos. Essa sim, imparcial. Agora ele tá mandando votar contra a anistia. Votem contra. Agora eu não quero anistia porque não é ampla, geral e restrita, então eu não quero. Votem contra essa anistia aí. Pô, peraí, mas não era pra votar a favor. Você vê que a articulação do Lula que eu falei lá atrás, e essa semana muita gente fez aí terrorismo com a esquerda, falando que vai estar tudo errado e tudo mais. Olha a PEC da bandidagem, não sei o quê. Eu falei, gente, essa PEC não passa no Senado. Os senadores já falaram que não. Senado é eleição majoritária. Quem votar a favor dessa PEC não se reelege no ano que vem. Não é igual deputado que se elege um monte, não vai eleito só quem tem mais voto, tem coeficiente, um cara que tem muito voto puxa o outro e tal. Não. Senado é um contra o outro ali na eleição. Fez cagada no ano eleitoral ou há pouco tempo da eleição,
o povo vai lembrar, porque isso vai ser usado por todos os adversários contra o candidato, contra o atual senador que tentar a reeleição. Então eles falaram, de jeito nenhum vou aprovar isso aí. Então é uma coisa já jogada no lixo. Aí a anistia, os senadores já falaram, não vamos pautar isso aqui. O Davi Alcolumbre já falou, no máximo é redução de pena, não vai ter. Aí o Paulinho da Força fez lá acordo com o Temer e com o Aécio Neves, com aval do Valdemar Costa Neto, que é, prende o Bolsonaro e solta os pé rapados. E o Eduardo Bolsonaro tá em pânico. Aí o Eduardo Bolsonaro passou a tentar falar que não é ele quem está impondo sanções ao Brasil. Ele pegou um post da Embaixada dos Estados Unidos que diz o seguinte: se desejam vencer, terão de deixar de comprar petróleo da Rússia, que está ameaçando aí de tarifas quem comprar petróleo russo. E aí ele compartilha o post e diz o seguinte: mas a culpa das tarifas é do Eduardo Bolsonaro e do Figueiredo. Certeza? Bom, mas quando as tarifas forem impostas, você saiu comemorando, dizendo que foi você, agora não é mais? Que se queimou perante o empresariado, se queimou de tal maneira que o empresariado falou pro Gumota, queremos a cabeça do Bolsonaro. Tem que dar exemplo. Tá fazendo a gente perder dinheiro, então tem que dar exemplo pra esse cara aí. Tem que acabar preso, ele, o filho e todo mundo. Aí ele achou que ia fazer um acordo por anistia e o acordo, na verdade, é pra ferrar com ele. Esse é o acordo da anistia aí do Gumota. É ferrar com o Bolsonaro e com o Eduardo. É isso, tá? E aí os deputados bolsonaristas foram de otários votar a favor da urgência. E aí votaram a favor da urgência e vão aprovar um projeto que é o oposto do que eles querem. Aí o Eduardo diz o seguinte, ele compartilhou isso aqui, Eduardo reage à fala de Valdemar sobre ajudar a matar seu pai com candidatura. Ele disse, é canalice. Segundo Eduardo Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto é um canalha. O Eduardo Bolsonaro, que já está aí ameaçando deixar o PL, ele diz aí que ele vai levar todos os deputados do Bolsonaro para outro partido e que já está aí escolhendo outro partido. Ele já falou isso já faz umas 2, 3 semanas, porém o Valdemar, ele se encontra com o Bolsonaro e tudo mais, e falta o aval do Jair Bolsonaro. Peça a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita.